Thiago Silva pode estar, enfim, retornando ao Fluminense. É inegável, né, que o Thiago Silva tem esse desejo de voltar para o Fluminense desde o momento que ele saiu do Fluminense, desde daquele último jogo dele em 2008. Ele chegou no Fluminense em 2006, né, jogou por uns 2 anos, e ele veio, né, depois de ter ficado com aquele surto de tuberculose, quase fatal, né, na vida dele, e o Fluminense abraçou ele e trouxe ele pro... Ele tinha até ido para a Europa, né, jogar na Europa, mas aconteceu isso, aí o Fluminense trouxe ele aqui pro Brasil. Em 2007 ele foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense. Inclusive ele jogou a final da Libertadores, né, aquela final lá. Triste demais que a gente perdeu para a LDU no Maracanã. Ele jogou aquela final, jogou bem. Inclusive eu até fiz um vídeo, né, reagindo à final da Libertadores com o LDU. Já tô até com o River Plate na cabeça ainda. Mas foi contra a LDU, né, no Maracanã, então aquele vídeo ficou bem triste, né? Mas vou deixar aqui no card aí se você quiser assistir, tá aí, tá bom? Então voltando, né? Em 2008, no final de 2008, depois da final da Libertadores, ele foi jogar no Milan, na Itália, no Milan. Foi contratado pelo Milan, e naquela época o Milan era um timaço, né? Tinha Ronaldinho, Pato, Kaká, Pirlo, então timaço. E ele foi se encaixando, aos poucos ele foi se encaixando. Hoje em dia eu acredito que ele seja ídolo do Milan. E até estão falando, algumas pessoas falaram que o Milan estava interessado em contratar ele agora, mas eu vi com algumas pessoas que isso não é verdade. Principalmente nesse momento que ele está praticamente comemorando 39 anos, então acho bem difícil do Milan contratar ele no momento. Vou deixar o vídeo do Thiago Silva, né? Um momento muito emocionante, que ele se despediu do Fluminense, né? Na época que ele estava no Fluminense, foi pro Milan. Teve uma entrevista, né? No último jogo dele, que ele deu uma entrevista. Então é uma entrevista bem emocionante, eu vou deixar aqui para vocês verem como é que foi. Emoção muito grande, cara. É difícil a despedida. Mas tenho certeza que saio de cabeça erguida, de papel cumprido aqui dentro, fiz tudo que eu pude. Infelizmente a gente não pode jogar uma vida toda no clube. Tem que pensar do lado também da minha família, mas eu vou de coração partido, porque essa torcida é maravilhosa. E é aquilo que nós falávamos antes, né? Isso que o brasileiro tem, esse calor humano, é uma coisa que você, independentemente para o clube que você vai jogar, o país também, é uma coisa que você vai guardar para sempre, né, Thiago? Sem dúvida, a gente vai guardar para sempre. Você fazer 145 partidas no mesmo clube é exceção nesse momento do futebol. Graças a Deus eu joguei essas 145 com muita disposição, com muita luta. A torcida sempre que eu encontro na rua fala pra mim com Deus que é o melhor pra mim. E se eles me veem feliz, eles estão felizes também. Então, você receber esses elogios é muito bom, muito gostoso. Parabéns pelo seu futebol, você seja feliz no seu próximo clube. Por tudo que você está demonstrando aí, continua demonstrando esse amor ao Fluminense, Thiago. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com o Fluminense, foi um prazer jogar no clube de coração. Eu não joguei por amor só porque eu sou tricolor. Além de tudo, porque eu sou profissional. E todo clube que eu jogar pode ter certeza que eu vou fazer a mesma coisa. Recentemente surgiu muitos boatos de que o Fluminense poderia ter contratado ele ano passado, né? Ou esse ano, né? Em janeiro, porque ele estava já disponível para aceitar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então o Fluminense podia exercer essa opção para contratar ele, mas ele acabou renovando com o Chelsea por mais um ano, entendeu? Então isso na época gerou muitas dúvidas, né? Para onde ele iria, se ele ia voltar para o Fluminense, se ele ia renovar por causa da idade. Então surgiu muitos boatos, mas naquela época, quer dizer, ainda agora, né? Ele vem jogando muito bem no Chelsea, ele é capitão, então é um cara que, não importa a idade, que tá lá sempre jogando bem, em alto nível. Jogou contra o Real Madrid, então não tenho o que falar dele, né? A idade para ele não importa.
de novo. Se passam alguns meses, né? Desde quando ele assinou o contrato. Acho que foi uns 3 meses que se passaram. E o Chelsea não vem jogando bem, né? Não se classificou para a próxima Champions League. Está em 12º colocado na Premier League. Foi eliminado na Champions League pelo Real Madrid. Então, ainda vem tendo uma péssima gestão, né? Com o novo dono do Chelsea, que foi trocado, né? Antes era o russo, né? O Abramovich, se não me engano. E agora acho que é Todd alguma coisa, não lembro o nome dele. Mas é de fato que o Chelsea não vem jogando bem, não faz gol, um time muito, muito mal ofensivamente. E talvez o Thiago Silva pode ser um cara que seja cortado, né, do time. Por quê? Porque o Chelsea gastou muito, né, na última janela de transferências, contratou vários jogadores por preços incríveis, né, tipo, muito altos, tirando o Thiago Silva do elenco, possa ajudar, né, com a questão financeira do time, né, aliviar um pouco o caixa, né, digamos assim. Não é à toa também que o Chelsea diminuiu 30% do salário dos jogadores por não se classificarem para a próxima Champions League e também por terem sido eliminados da Champions League pelo Real Madrid. Quando o Chelsea foi eliminado pelo Real Madrid, o Thiago Silva deu uma entrevista no TNT Sports, né? Acho que foi para a Tati Mantovani, né? Da TNT. E ele se mostrou muito insatisfeito, né? Muito satisfeito com a derrota, óbvio. Mas muito satisfeito com o time, com o que o time vem apresentando e tudo mais, né? E com isso gerou muitas dúvidas, né? Tipo, é o fim agora da sua trajetória na Europa? Ela até perguntou o que vai ser do Thiago Silva a partir de agora e tudo mais. Aí ele até comenta, né? Ele fala um negócio muito importante, né? Na entrevista, que é que ele não vai mais disputar a próxima Champions League, né? Ele fala que aquela dali provavelmente foi a última Champions League já que ele disputou da carreira, né? Infelizmente eu não sei se irei disputar mais uma Champions League. Para mim eu acho que essa foi a última, porém que fique de aprendizado para os outros, para os próximos anos. O próximo é o teu último ano de contrato com o Chelsea. Tu acaba de dizer que não sabe se vai ter mais algum jogo na Champions. Quais são os teus planos daqui para frente, Thiago? Tati, é muito cedo ainda, né? A cabeça muito quente, passa várias coisas na cabeça, né? É até difícil a gente vir depois de um jogo desse dar entrevista, mas com a experiência um pouco maior do que os meus companheiros, de repente é assertivo vir aqui o capitão, os jogadores mais experientes falar, porque realmente não é uma situação fácil. A gente pensa em falar várias coisas que a gente não deve falar na imprensa e sim entre nós. Porém, é bem frustrante a temporada pra gente. Mas a vida, ela é assim, né? A vida, ela é dura pra quem é mole, né? E se depender de mim, levantarei todas as vezes que eu cair, por mais que seja difícil. Porém, a vida, ela segue e a gente precisa lidar com esse tipo de momento, por mais que a gente não goste. Ele também se mostrou muito motivado com o elenco do Fluminense nessa temporada, né? Porque ele falou até que esse elenco desse ano, você percebe que tem uma evolução do elenco do ano passado, então ele até falou sobre essa questão, né? Da evolução do Fluminense ao longo dos anos. Encerrar com o Flu, tu acha que tem possibilidade de ser campeão do Brasileiro essa temporada? Olha, eu acho que o Fluminense tem um grande elenco, né? Tem grandes jogadores. Eu acho que tem uma diferença desse grupo para o ano passado. Ano passado, basicamente, não tinha tantos jogadores. Tipo, machucou o Ganso, machucou um. Não tinha um substituto, assim, que pudesse dar conta daquela ausência daquele jogador importante. Hoje eu vejo o Fluminense muito mais preparado em todas as posições, com a linha de raciocínio, de pensamento, de sistema de jogo muito definida pelo Diniz. Enfim, tem tudo para fazer uma excelente temporada e não ganhar só o Brasileiro, né? Tem a Libertadores também que a gente vai estar na torcida. Eu vou deixar a entrevista dele aqui embaixo na descrição, então se você quiser assistir a entrevista completa, né? É só você clicar no link aí que eu vou deixar. O Fluminense sempre deixou isso muito claro, né? Que sempre quis e ainda quer a volta do Thiago Silva para o time do Fluminense, né? A volta do monstro. E isso é notório, né? Nítido.
que toda vez ele vai lá no clube, né, visitar os jogadores, tira foto, então sempre fala que vai voltar um dia, que quer voltar um dia, tem um carinho enorme pelo Fluminense, então é bem nítido a ligação que ele tem pelo Fluminense. Então, mas ultimamente isso vem ganhando muita força, né, nos bastidores, assim, na mídia, e depois daquela eliminação ali do Chelsea na Champions, então só ganhou mais ainda. O Mário Bittencourt, né, que é o presidente do Fluminense, ele até falou em algumas entrevistas que só está esperando o Thiago Silva, que o Fluminense está esperando ele de braços abertos, então ele só precisa resolver as questões dele lá e o Fluminense sempre vai estar esperando por ele aqui no Brasil. Inclusive o André deu uma entrevista no Charla Podcast e quando o cara perguntou para ele do Thiago Silva, ele fez uma cara meio estranha, meio engraçada, né? Ficou meio sem vergonha na hora. Rola papo de Thiago Silva lá, não? Que vocês sabem, eu sei também, cara. É especial. Ele foi treinar lá, não sei se foi fogo, férias dele lá, que ele apareceu lá, né? apareceu lá no CT. Pô, tomara que aconteça, né, mano? Rola a torcida de vocês assim, pra isso rolar um dia. Ah, com certeza, né, mano? O cara é ídolo, assim, um dos melhores zagueiros do mundo, né? Atuou em alto nível por onde passou. Então, chegar mais um cara desse peso assim também, acho que vai ajudar bastante, né? O Thiago Silva, Marcelo, o Ganso, o Arias, tipo, a gente vai ficar Bradock. Aí hoje, quinta-feira, né, 4 de maio de 2023, o Cano deu uma entrevista para o Cazé TV, né, o Casemiro lá da Twitch e no YouTube, né, e perguntaram a ele sobre o Thiago Silva, claro, né. Hoje o dia só falaram do Thiago Silva, então com certeza eu ia perguntar para ele. E ele falou isso daqui, ó, se liga aí. É espetacular. Você falou de portas abertas, Cano. Eu vou fazer a minha última pergunta aqui agora. Tá bom. Tem que fazer, As né? portas estão abertas para o retorno de Thiago Silva já ao Fluminense, Germancano? Lá vai ele. Estamos esperando aqui com os braços abertos. Eu já falei com ele. Irmão, estamos esperando aqui. Luiz vai chorar. Estamos esperando o ok dele, né? Luiz vai chorar aqui. Não, tem que voltar. Estamos esperando. Nós estamos esperando. Entendi. Assim. Entendi. Isso só deixou os tricolores mais animados ainda, né? Porque o Cano fala isso, aí o André faz aquela cara lá no vídeo, então só deixou a gente mais animado pra chegar logo o momento dele vir pro Fluminense, dele voltar pra casa, porque a gente fica meio desanimado, assim, entre aspas, porque ao longo do tempo vai passando, né, e ele vai ficando mais velho. Vai fazendo aniversário, daqui a pouco tá com 42 e não voltou pro Fluminense, entendeu? Então, de certa forma, isso afeta, né, o desenvolvimento do atleta. Então a gente espera que ele volte o mais rápido possível. E o que saiu na internet foi que o Thiago Silva tá apalavrado com o Fluminense, verbalmente, né, no caso. Então ele falou que vai voltar pro Fluminense, segundo as notícias que estão saindo. Não significa que ele falou lá, oi gente, eu tô voltando, não. Mas foi o que saiu, foi o que teve de informação da mídia, né? E ele só precisa, foi o que a mídia falou, não, ele só precisa resolver as questões contratuais com o Chelsea para voltar pro Fluminense. Porque não adianta ele pegar as coisas dele lá e simplesmente vir pro Fluminense. Não, ele tem que cumprir um contrato, ou então, se ambas as partes conseguirem rescindir o contrato, é melhor ainda pro Fluminense, que ele fica livre no mercado. Essa informação veio lá do Twitter, do Pedro Pinto, que é ex-analista, no caso, da NFL, que eu acho que é a Liga de Futebol Americano, né? Na TNT Esportes. Ele foi bem transparente, né, quanto a isso, e disse o seguinte: galera, para deixar transparente para vocês, não sou jornalista, sou analista de NFL, como diz no meu perfil, mas fiz questão de apurar as informações com múltiplas fontes. Existe um acordo verbal, ainda não existe contrato. Então é isso, galera. Basicamente, não é algo certo, né? Não é algo que a gente pode cravar aqui. O Thiago Silva vai voltar tal dia, tal hora. Mas eu tenho certeza absoluta que uma hora ele vai voltar, um momento ele vai voltar. Porque é isso que ele quer e é isso que o Fluminense quer. Quando a gente não sabe, mas que ele vai voltar, ele vai, com certeza. Inclusive, existem alguns torcedores que estavam falando sobre algumas postagens, né, que o Fluminense fez
recentemente nas redes sociais, colocando a palavra monstro, número 3 e tudo mais, mas eu acho que é algo mais que não tem muito a ver, uma coincidência, mas acho que não tem nada a ver com o Thiago Silva, não. Galera, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para o máximo de tricolores que você conseguir. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação toda do Thiago Silva. Será que ele vai voltar agora em julho, né? Porque pode ser que ele consiga, né, rescindir o contrato com o Chelsea e volte agora em julho, que é quando abre a janela de transferências internacional. Mas comenta aqui o que você acha sobre essa situação toda, se inscreve. É muito importante você se inscreva aqui no canal para ajudar a gente. Valeu, galera. Saudações tricolores, tamo junto.